E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que me conhece ou não me conhece, o meu nome é Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, para você ter um entendimento lógico das movimentações do gráfico nas regiões, né? Tanto as regiões de venda como as regiões de compra, onde você pode então fazer os seus trades de forma tranquila, entendendo o movimento e análise do gráfico. Aqui vou continuar subindo com o gráfico, uma região de tendência, uma questão simples, porque dá uma olhada, existe algo lá no passado para travar a movimentação do preço? Não, né? Não existe nada. Ó. Aqui está a minha linha de entrada, não existe nada. Cadu, mas o candle está mostrando ali uma fraqueza na região. Ele está chegando, está ficando fraco. Uma coisa é ele mostrar fraqueza. Outra coisa é ele mostrar um contexto que aquela região é uma região de correção. Então, enquanto ele não mostra um contexto que essa tendência está próximo a uma correção ou existe um motivo lógico para que haja uma correção, não tem entrada, né? Não tem entrada no sentido de eu fazer essa correção. Ó, vai fechar, tá lá, entradinha perfeita. Deixa eu abrir o meu point fix aqui, que estava fechado aqui embaixo. Qual é o sentido da minha entrada? Tendência de alta. Quando eu vou lá para trás, eu vou olhar lá no fundo, onde o passado espelha o futuro, o preço desconta tudo, o preço do passado desconta tudo no presente. O que eu vejo aqui? Ah, Cadu, existe uma fraqueza aqui no candle, ele está mostrando uma fraqueza. A movimentação normal, ó. Aqui ele mostrou essa mesma fraqueza e subiu. Aqui ele mostrou essa mesma fraqueza e subiu. Por quê? Porque o gráfico está trabalhando em uma movimentação de alta. O gráfico me mostra força. Ou seja, existe uma lógica e uma razão para a movimentação do gráfico. E olha o que acontece com o gráfico. Continua subindo, né? Continua fazendo o seu trade tranquilamente, continua fazendo movimentação. Então entenda, se você quer continuar tendência, se você quer trabalhar tendência, preste atenção nesses detalhes. Esses detalhes são de suma importância para você fazer uma entrada, seja de alta, seja de venda, depende daquilo que o gráfico está trabalhando, tá? Você vai fazer isso de forma simples, entender a movimentação do gráfico de forma lógica. Compreendeu, né? Você que está chegando aqui no canal, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui, todos os dias, às 18 horas e 15 minutos, eu subo aulas aqui, trazendo essas super dicas para você aprender como analisar o gráfico de uma forma correta. Entendendo o gráfico de forma lógica, racional, para você aprender como operar tendência, aliando suporte e resistência. Ou você aprender suporte e resistência, aliando a tendência. Por quê? Porque os dois assuntos andam juntos. Então, você precisa aprender a interpretar o gráfico, saber fazer a leitura do gráfico, para operar tendência, para saber como operar tendência, para saber como operar um suporte e resistência, para aplicar um padrão de vela nessas regiões de padrão de continuidade do preço ou padrão de reversão do preço. Inclusive, ó, eu deixo aqui este book inteiramente grátis para vocês fazerem download, tá? Aqui você baixa, faz o download para estudar de forma gratuita. E é simples para fazer o download deste book. Basta ir aqui no meu canal do YouTube, ó, que fica mais fácil para você fazer o download. Abaixo aqui do canal do YouTube você vê as aulas. Abaixo de todas as aulas possui esses links. E aqui no canto superior direito, ó, tem meu WhatsApp. Tem o Telegram aqui para você fazer o download, tem o Instagram para você me seguir, tirar dúvidas no direct, e tem também aqui o link do treinamento, tá? O treinamento que você já sabe, a aquisição é feita uma vez só, o acesso é para a vida toda, e tira dúvidas é direto comigo e ainda está com desconto de 60%. Um detalhe importante que você precisa saber, você que é novo,
Quando você abrir o canal do Telegram, vai aparecer aqui, ó, a imagem do e-book. Então, onde você vai clicar? Exatamente na imagem do e-book. Clicou, abre aqui, ó, 2 links. Aí você escolhe qual é o melhor link para você fazer o download, tá bom? Aqui dentro do canal do Telegram, eu posto aqui o resultado dos alunos e as aulas que eu subo para o YouTube. Por exemplo, aqui, ó, é o Décio. O Décio aqui falando e dando um testemunho que o capital dele nesse mês cresceu exatamente 382%. E ele opera, ó, só de segunda a sexta com entradas de 2% com meta diária de 5%. Isso é gerenciamento, tá, gente? O Décio aluno aqui já está há um tempo com a gente, sabe o que faz. Foram 20 dias só positivos, nenhum dia com stop. Tem entradas com loss? Tem, mas isso faz parte, pois é caindo que se aprende a andar. A intenção em compartilhar este relato não é sobre valores, né? O Décio comenta sobre isso. Mas meu capital cresceu 380, deixa eu ver aqui o que eu printei, né, sobre valores. Mas sim destacar que o treinamento Hunter é extraordinário em sua essência, com paciência e disciplina, mentalidade de trader, é plenamente possível ter sucesso. É só estudar e se dedicar que dá certo. Gratidão a Deus e abençoe sempre, mestre. Conhecimento liberta. Você viu que o Décio está falando aqui? Sobre o treinamento, né? O Décio falou, olha só a sequência dele, são 20 dias sem stop, sendo que ele só opera de segunda a sexta, buscando 2% em meta de 5% do seu capital. Só esse mês foram 382% de lucro. Sou eu que estou falando isso? Não, é o Décio, ó. É aluno. Ele mandou aqui o recado pelo Instagram. É aluno. Então o que o Décio fala aqui? Sobre o treinamento, que realmente você aprende, só você precisa se dedicar que dá certo. Ou seja, não é só o Cadu, só o papel do professor. Todas as pessoas que me procuram, eu falo, eu ensino tudo que eu sei. Em relação ao suporte, eu dou o suporte para te ajudar naquilo que for preciso. Porém, se você não sentar o bumbum na cadeira e não souber o que é da vida, não realmente se aprofundar, você não chega a lugar nenhum, porque depende de você. Aqui a Cris, ó, a Cris aqui, ó, é mãe, dona de casa, trabalha fora, faz um monte de coisa. E olha só, passando aqui para agradecer, professor, tem prestado o que o senhor tem prestado durante o treinamento. Realmente uma boa leitura gráfica é vida. Semana passada coloquei R$210 e consegui sacar 500. E esta semana não vai ser diferente. Já fiz um depósito de R$136 e já consegui fazer 2 vezes mais o valor do depósito. Meta de hoje batida com sucesso. Aqui, ó. Sabe que horas que a Cris mandou isso aqui para mim? Eu vi agora 6 e pouco, mas ela mandou para mim 2 e pouco da manhã. Então, quem quer não tem horário que defina a pessoa. Quem quer faz as coisas de madrugada, de manhã, na hora do almoço, à tarde no café. Quem quer faz. Quem quer estuda, né, Cris? A Cris é uma prova viva disso. Quem quer se dedica, quem quer corre atrás, quem quer aprende. E isso depende do querer. Do querer. Quem quer, aprende a saber. Aprende a saber, aprende a fazer. É uma sequência, né? Aqui é o meu QZD que está lá, professor, consertando os erros, analisando onde estava errando e fazendo análise bem. Obrigado pela ajuda. Aí, ó, meu QZD, que ele tinha tomado um stop esses dias. Aí a Ju fez alguns ajustes. Esse aqui é o João, ó. Olha que coisa linda, só sacando dinheiro do mercado. Esse aqui é o João, né? Que já tinha postado, ele postou à noite. O João aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, mandou de noite, ó. Mandou à noite batendo meta, mandou durante o dia batendo a meta. Aqui é o Rogério batendo meta. Aqui as aulas que eu subo para o YouTube. Aqui é o João, ó, segue meta batida. Esse é o José, aliás. Meta batida de agora, 5-0. Agora é só analisar e treinar o movimento do gráfico. É isso aí. Estou muito feliz. Abaixo de Deus lhe devo muita gratidão. Que o nosso grandioso Deus continue abençoando você e toda a família. Amém, José? A nós todos, né? Como eu sempre digo. Aqui é o Marcelo batendo meta. Então você pode entrar aqui, gente. É tanto resultado, é tanta... Esse aqui, ó, é o Isaías. O Isaías, ele é um refugiado aqui no Brasil. E ele tá falando assim, ó, bom dia, professor Cadu. Aqui é o angolano, teu aluno. Está aí, ó, de 200 para R$300. Em menos de 20 minutos. Obrigado. Aí ele mandou um recado longo, dizendo que agora ele pode ajudar a família dele lá na Angola. Aqui é o Rodrigo batendo meta. Bom, gente, é muita bênção aqui, é muito resultado bom. É só você entrar aqui, fazer o download do seu e-book.
e prestar atenção aqui também nas aulas. Então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você realmente aprende o que é análise gráfica, tá bom? E vai depender da sua dedicação em aprender. O treinamento também está aí, com um super desconto, para que você aprenda de uma vez por todas como analisar os gráficos de forma correta. Toda análise gráfica requer conhecimento prévio. Não existe nenhuma análise que não requer conhecimento prévio. O conhecimento, ele brota de você de dentro para fora. Então, se você busca conhecer algo, você tem que ter primeiro o interesse de querer. Esse interesse de querer significa que você quer algo. Quando você quer algo, você busca. Quando você quer algo, você corre atrás. Sabe aquele sentido de, assim, por exemplo, eu quero muito comprar um carro, né, ou trocar de carro. Aí você vai lá, trabalha. Aí você troca o carro. Aí você curte o carro. Passa um tempo, aquele bem que você quis parece que já não faz valia, né? Aí você faz o quê? Corre atrás porque quer o outro bem. E assim vai. Ó, estourou aqui essa região, tranquilo, tá chegando em outra região. Vou abrir aqui o meu ativo. Eu vou tomar um loss ali naquela região sem problema. Aqui eu vou entrar com juros e correções, tá? Porque ele já rompeu essa região, ó. Tomei o loss, bonitão, tá? Em euro GBP. Um loss bonito. É que eu costumo dizer para o pessoal, né? Quando eu tomo loss já com vontade. Por quê? Porque a região, eu sei ali que ela, ou ela corrige ou ela rompe. Aqui, ó, tá? Eu entrei nessa primeira região aqui, ó. É possível corrigir? Sim, é possível. Eu estou dentro de um contexto gráfico, eu estou a favor da tendência, eu estou dentro de um movimento. Porém, o preço ali está muito baixo. Então, não é todo o mercado que vai querer vender próximo a um preço baixo. Então, eu sei do risco. Dentro de um gerenciamento, estava 1 a 0, né? Aí ficou 1 a 1. Quando o preço foi buscar a região acima, que eu poderia ter aguardado a região acima, que também é uma ótima região, eu fui lá e entrei vendido na região, tomei um loss, fui lá e entrei com 2 taxas. Tranquilo, tá lá, ó, perfeição. Novamente, ao mesmo movimento gráfico, ó, de que nós havíamos falado naquele outro movimento. A tendência ela sobe, a tendência ela faz movimento de alta, ela busca região de alta, ó, subiu, desceu, faz movimentação, fez movimentação. Primeira entrada, nessa região. O que aconteceu? Rompeu. Se ela rompeu uma região, ela foi fazer o quê? Foi buscar outra região. Aí nessa outra região, entrei com correções e valores, né, corrigidos, né, com duas oportunidades. Para quê? Para eu já fazer o meu trade, já sair positivo, entendendo o porquê daquele rompimento. Acontece, ocorre, faz parte. Como disse o aluno ali atrás, né? Onde eu estava falando sobre a questão do gerenciamento, e o aluno falando, o loss pode ocorrer, porém, não stop loss. O stop loss é você fazer 5 entradas no dia e tomar 5 loss. Não. Pode acontecer. Então aqui a entrada foi na correção de uma tendência. Então eu sei que a tendência ela é de alta, aqui nesse exato momento, ela está numa micro de alta, tentei corrigir aqui, ela não corrigiu, ela subiu mais assim para fazer onda e ela vai fazer esse movimento. Ó. Então ela pode agora corrigir aqui, ela pode fazer uma correção aqui, ela pode fazer uma correção aqui, e aí eu vou entendendo a tendência. Por isso que a gente, quando aprende a operar suporte e resistência, a gente tem que saber ler a tendência para saber como operar a tendência. Ou a gente tem que saber ler a tendência para saber como operar suporte e resistência, e vice-versa. Aprender a operar suporte e resistência, aprender a operar a tendência estão ligados, os assuntos estão ligados, porque estão dentro da análise gráfica, da mesma forma, tá? Então eu tomei um loss aqui em euro GBP, eu acabei fechando sem querer, né? E fiz aqui essa entradinha tendência também, ó, a tendência continua subindo em GBP JPY, fiz essa dupla aqui em euro GBP e tomei um loss em euro GBP, eu não posso esquecer, né? Ficou 3 a 1. Vamos para um outro gráfico?
Vamos ver o que o outro gráfico tem a nos oferecer. Euro-JPY. Geralmente o Euro-JPY ele trabalha em tendência, né? Agora dá uma olhada isso aqui, ó. O gráfico chegou aqui, ó. Dá uma olhada. Ele está nessa região, longe, né? Uma região bem longe, um movimento bem longe. Olha só que movimentação longa. A região está muito longe. Eu posso utilizar ela como parâmetro? É claro que eu posso utilizar. Qualquer região eu posso utilizar. Porém, todavia, eu não gosto, né? Eu não gosto de regiões como essa, mas eu vou fazer uma entrada. Eu vou fazer uma entrada por quê? Porque o gráfico me mostrou uma exaustão ali no movimento. E ele me mostrou essa exaustão justamente no volume financeiro. Qual é que é a diferença do Cadu para outros traders que você conhece por aí? Ou para outros analistas que você conhece por aí? Eu aprendi a analisar o gráfico de forma profissional. Então, todas as vezes que eu olho o gráfico, eu não vejo só o preço. Tem gente que olha só preço. Tem gente que fixa os olhos só no preço. Eu não. Eu olho a causa da movimentação. Todo preço precisa ter uma causa. É a mesma coisa quando você monta no seu carro. O carro sai andando, não sai? Sim, mas teve que ter uma causa. Alguém teve que montar no carro, teve que ligar o carro, teve que pôr gasolina, teve que gastar a primeira. Houve uma causa para o movimento. Tá lá, ó. Tá lá. Então, se o preço ele continua tendência, existe uma causa. Se o preço corrige tendência, existe uma causa. Se preço continua tendência, existe uma causa. Se preço não continua tendência, existe uma causa. E é isso que está no contexto gráfico. É isso que muda o seu entendimento gráfico. É você saber analisar o gráfico para operar a tendência com suporte e resistência. Porque não adianta, se você vai operar uma tendência, se a tendência está subindo, você tem que ter entendimento de suporte e resistência. Se você vai operar uma tendência que ela está descendo, você tem que entender suporte e resistência. Porque se você não entender as bases do movimento do gráfico, daquilo que é necessário, você não vai saber os movimentos. Aqui, por exemplo, ó, essa entrada que eu fiz aqui, é claro, eu fui lá atrás, olhei região, ó, olhei que existe uma região, está muito longe. Está muito longe, porém, quando eu chego aqui, ó, eu analiso movimentação, eu analiso toda a movimentação do gráfico. Aqui ele já quase não quis subir, aqui ele subiu, ele tinha feito um triângulo aqui, ó, ascendente, rompeu de novo, subiu novamente, né? Fez movimentação. Quando ele chega aqui, ó, ele já deixa um topo muito bonito aqui, legal. Chega aqui, perde força, aí eu vejo o que? Exaustão do movimento. Ou seja, esse movimento aqui, imagina um foguete, quando ele sai com pleno vapor, ele sai carregado de combustível, né? Então ele faz... Só que chega num lugar, o foguete perde força. Ele perde força e tende a cair no solo novamente. Então, geralmente, toda uma tendência que faz uma movimentação longa, ela tende a ser corrigida. A Cadu, isso é regra? Não, mas faz parte da análise gráfica. Faz parte do entendimento lógico gráfico. Faz parte do efeito do preço. Então, o preço ele vai ter um efeito dependendo da causa do movimento. Qual que é a causa do movimento? O fluxo do mercado. Depende do fluxo do mercado. Depende do que o gráfico faz com o movimento. Depende da força como ele impulsiona os movimentos. Depende da força como ele corrige os movimentos. Então, tudo isso você se aprofunda e aprende no treinamento. Por que você vê alunos aí batendo meta 20 dias direto, desce ali, não só desce, né? Tem outros alunos que fazem isso, o Hernani faz isso, o Rafael que manda resultado de vez em quando, né? Quando ele troca os carros dele, ele manda o resultado, né, Rafael? Para você mesmo. Então tem vários alunos aqui batendo meta, a Cris batendo meta, como eu mostrei hoje, o João ali batendo meta, o Michel sempre mandando. Eu fico com receio de falar nomes,
como o Juliano mandou hoje também, eu fico com receios de falar nomes porque às vezes eu posso estar esquecendo de alguém. Então, quando a pessoa manda e eu subo ali, fica mais fácil para eu ler. E isso que tem um monte de resultados ali para trás que eu não li. Aí você fala assim, mas como é que eles conseguem e eu não consigo? Eles conseguem porque eles sentam um bumbum na cadeira e estudam a fundo a análise gráfica. É para isso que eu desenvolvi um treinamento. Para aquele que realmente quer viver desse mercado, para aquele que realmente quer saber como analisar o gráfico, aquele que realmente quer se aprofundar. É o conhecimento broca funda, sabe? Quando você faz uma broca no chão e vai lá fundo no entendimento, para você fazer entradas como essa. Como eu acabei fazendo aqui em Euro JPY, né? Nessa região aqui. Depois de uma movimentação de exaustão de movimento, que assim eu entendi, em Euro JPY, fiz entrada dupla aqui em Euro GBP, depois de tomar um loss aqui nessa região, né, que o gráfico rompeu aqui, ó, o gráfico fez esse rompimento, então aqui eu tomei um loss, mas depois eu entendi o movimento do mercado, que ele iria corrigir em algum momento, é claro, entrei aqui e foi positivo, nessa altura do mercado eu estava 3-1, e aqui em GBP JPY fazendo um 4-1, ó, se eu tivesse entrado aqui, neste movimento, o mercado, ó, estaria caminhando dentro dos meus canais tranquilamente, ó. Eu já estaria aqui nesse exato momento pensando, se ele romper esse canal, eu seguro o trade. Se ele romper esse canal para baixo, eu posso sair do meu trade porque eu já estou lucrativo e fecho positivo. Independe se é opções binárias ou não, eu posso utilizar as técnicas em qualquer mercado, desde que eu saiba o que estou fazendo. Entendeu? Essa é a ideia. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, ah, eu opero há 1 ano, 2 anos, mas eu não tenho resultado, eu não sei o que acontece, falta um detalhe. Sim, falta o detalhe. Sabe qual é o detalhe que falta quando você está há 1, 2 anos operando e não tem resultados? Falta você saber analisar. Por quê? Olha que interessante. Operar é uma palavra que significa onde você vai executar o que você sabe. Analisar é uma palavra que vem antes da operação. Ou seja, se você analisa de forma correta, você opera de forma correta. Então, primeiro, por isso que eu falo, saiba, aprenda a analisar o gráfico para poder operar o gráfico. Então, por exemplo, aprenda como analisar o gráfico para operar a tendência com suporte e resistência de forma correta. Simples, porque se você aprender a fazer a análise de forma correta, você vai aprender como operar. Então, por que as pessoas estão 1 ano, 2 anos na frente do mercado aí falando, ó, eu opero há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas eu não tenho resultados. Por quê? Porque ela só opera. Ela não sabe analisar. Sim, ela só aperta botão. Gente, vocês acham que eu estou falando bobeira? Loucura? Você não imagina a quantidade de pessoas que vem na minha mão para eu corrigir isso, que a pessoa não sabe analisar. Agora, a partir do momento que você começa a analisar o gráfico e operar é uma consequência, aí o jogo começa a mudar. A sua vida começa a mudar, a sua visão começa a mudar, as coisas começam a mudar e vai ficando assim, ó. Até que você não vê mais o vermelhinho, um ou outro aparece, né? Como hoje apareceu aí fazendo um 4-1. Nessa semana eu acho que foi o primeiro vermelhinho que eu tomei aqui subindo aula para vocês. Então é isso, tá? Se você não pôr o bumbum na cadeira e aprender da forma certa, dentro de um método que realmente te ensina, você não chega a lugar nenhum. Você vai ficar operando e não saindo do lugar, porque você não sabe analisar. Então aprenda como analisar para você saber operar uma tendência, um suporte e resistência, aplicar um padrão de vela, saber realmente como o gráfico funciona, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que o ensino tenha te ajudado. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sino de notificações. E você quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado. O treinamento pode ser acessado a qualquer momento, a aquisição pode ser feita a qualquer momento. Fez a aquisição, você já recebe o link para fazer a sua senha e começar a estudar. Bora lá? Está aí no link da descrição ou no banner do canal. Te espero aqui do outro lado. Vamos juntos aí crescer e vou pegar na sua mão e te ensinar tudo que eu sei, tá bom? Te vejo amanhã aqui, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui.